que são necessitados de uma bênção, Senhor. Às vezes alguém com um problema de saúde, problema de enfermidade, alguma coisa que assola, que atormenta, que perturba, mas o Senhor está aqui, Pai querido, porque o Senhor prometeu estar aqui, Senhor. E mais do que isso, o Senhor está na Tua palavra, Senhor, na palavra de promessa que o Senhor prometeu. Nós cremos de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 27, versículo 27. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 27, verso 27. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre aquele dia do Calvário. Aquela sexta-feira sombria, difícil, natureza encarar. O próprio Filho de Deus também. Mateus capítulo 27, verso 27. Vocês não acharam? E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, tirando a sua roupa, o cobriram com uma capa de escarlate. Uma capa escarlate, uma capa vermelha. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados os guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Rei, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos em ele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra e até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e, embebedando com vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Senhor Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Aqui está, Senhor, a leitura, Senhor. A leitura que fala da crucificação. A leitura, Senhor, que fala da morte do nosso Deus, da morte do nosso Deus Todo-Poderoso,
que ali estava rendendo-se a todas as leis físicas, as leis naturais, as leis de vida. Amém. Ele estava se rendendo a todas as leis naquele momento, e principalmente à morte. Ele entregou-se, humilhou-se até a morte, entregando sua própria vida, porque era necessário fazer isso. Amém. Se ele não se rendesse completamente às leis, ele não seria Deus para nós ali. Ele tinha que se render completamente e chegar a zero do Calvário, como diz o profeta na mensagem, aquele dia no Calvário. Ele tinha que chegar a zero do Calvário. Ó Deus, abençoa, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja sobre cada um nessa noite. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Aquele dia no Calvário. Aquele dia no Calvário. Nós vamos tomar algumas expressões, algumas palavras do irmão Branham aqui, nessa mensagem mesmo, aquele dia do Calvário. Ele disse: aquele dia no Calvário, isto parece estar um pouquinho fora da estação. Isso deveria ser na sexta-feira da Paixão. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. Nós temos ouvido muito a respeito disso. Lemos muito sobre isso. Pregadores têm falado sobre isso, desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isso, através das eras. Profetas predizeram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas desses dias apontam de volta quando isto aconteceu. Então, isto é um dia muito importante. Amém, irmãos? Amém. Porque mesmo antes de acontecer, 4.000 anos já estava apontando esse acontecimento. E mesmo depois de ter acontecido, 2.000 anos depois, ainda tem pregadores apontando pelo que aconteceu. Então, isso quer dizer que para nós, para a raça humana, para a igreja, é um dia especial. É um dia muito importante. Amém? O irmão Branham chega a dizer que o dia do Calvário, o dia em que Jesus Cristo se entregou, porque quando se diz, irmão, o dia em que Jesus Cristo se entregou, estamos dizendo que o dia em que Deus se entregou. Foi o dia em que Deus se entregou. Foi o dia em que Deus rendeu-se. Não porque ele estava perdendo, não porque ele estava fraco, não porque ele não era forte, mas foi o dia em que ele se rendeu para nos redimir. Foi o dia em que ele se rendeu para nos trazer de volta. Porque essa foi a única maneira de Deus trazer o homem de volta. Esta foi a única maneira e o único caminho. E esse caminho foi ele mesmo que colocou. Não é que alguém o colocou. Não é que alguém colocou Jesus naquela situação. Não é que o diabo colocou Jesus naquela situação. Não é que os romanos colocaram. Nem os romanos, nem o diabo, ninguém o colocou naquela situação. Ele mesmo colocou-se naquela situação. Amém, irmãos? Porque ele mesmo já havia dito lá atrás que ele mesmo faria isso. E havia escrituras, profecias, proferindo isso. Profetizadas do que aconteceria. Até da esponja, ali com aquele vinagre. Tudo estava nos mínimos detalhes, cumprindo à risca as profecias. Então observe bem que então aquele dia foi um dia memorável. O profeta disse que em todos os dias da terra, desde quando ela foi criada,
o profeta diz que esse foi o maior dia que a terra viveu. Foi o maior dia em que a igreja, a terra, viveu. Foi o maior dia em que a terra presenciou algo. E isso chamou a atenção dos anjos. E isso chamou a atenção das nuvens. E isso chamou a atenção da natureza. E isso chamou a atenção do sol, diz o irmão Brana. Diz o irmão Brana que o sol, naquele momento em que o seu Criador estava sendo exposto, nu, totalmente nu, o profeta disse que o sol chamou as nuvens e disse: tampa meus olhos, eu não quero ver isso. Eu não quero ver o meu Criador dessa maneira. Os anjos ficaram prostrados, os anjos ficaram em um lugar de prontidão, diz o irmão Brana na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que nos custou para tirar nossas vidas. O profeta disse que um exército de anjos estava de prontidão em um determinado local da Palestina, em Jerusalém, esperando apenas um piscar de olhos de Jesus, dando uma autorização para acabar com toda aquela situação. E os anjos estavam ali ao redor de Jerusalém. Claro que ninguém via, claro que as pessoas não viam, Jesus via. Amém, irmãos? Amém. Jesus via cada um deles. E de vez em quando os anjos davam uma volta por ali, tentando obter dele alguma informação, algum toque, algum gesto, para que eles acabassem com aquilo imediatamente, para não ver seu Criador daquela maneira. Mas Jesus, em momento algum, deu algum gesto para eles, algum sinal para eles. Quem está entendendo, irmão? Sim. Mas ali foi o momento em que a natureza se prostrou. A natureza se convulsionou. Você sabe o que significa a palavra convulsionar? Diz o irmão Brana que a natureza se convulsionou. Quando uma pessoa se sente uma convulsão, o que ela faz? Ela desmaia. Ela sente algo, um impacto. Ela sente o impacto. Ela sente a dor. Ela sente as dores de parto. E ela sentiu uma prostração nervosa, uma convulsão. A terra se convulsionou ao ponto de tremor vir sobre ela, tremores, ao ponto das rochas se partirem ao meio, ao ponto que às 3 horas da tarde o sol quente da Palestina, radiante, brilhante, ao ponto que a Bíblia diz que as trevas desceu, e era como se fosse meia-noite naquele horário de 3 horas da tarde. Quem está entendendo, irmãos? A terra se envolveu numa prostração nervosa, porque o Criador estava ali naquele momento, se rendendo, se entregando. Quem está entendendo, irmãos? Ele estava se rendendo a quem? Ao diabo? Não. Ele estava se rendendo a quem? Aos homens? Não. Ele estava se rendendo às Escrituras. Amém, irmãos? Ele estava se rendendo ao plano. Ele estava se rendendo à lei. Estava se rendendo às próprias leis. Uma coisa que Deus jamais poderia provar no Espírito era a morte. Jamais poderia provar em seu grande Espírito era a morte. Mas quando ele entrou na lei dos homens, vindo ao mundo como o homem vem, claro que não por desejo sexual, mas pela via da lei, ele nasceu neste mundo, e nascendo ele teve um princípio de dias e teve um fim de dias, e por isso que na carne ele provou da morte. Amém, irmão? Na carne ele provou da morte, porque lá no livro da redenção era necessário que a morte viesse, a morte do corpo e não a morte do espírito, porque Deus não pode morrer no espírito. Amém, irmãos? Mas ele morreu na carne. A carne morreu.
O espírito que estava nele saiu do corpo, tornando o corpo morto, tornando o corpo inerte. Quando o espírito saiu do corpo, tornou-se o corpo volúvel, da mesma natureza volúvel dos homens na terra, pela qual se rendem ao seu espírito também. Então, esse dia do Calvário é um dia muito importante. É um dia muito importante, o dia do Calvário. Por isso que o irmão Branham disse que aquele dia deve ser lembrado por cada cristão. Amém? Deve ser lembrado por cada crente. Não em um dia do ano, como no feriado de hoje, onde algumas pessoas da sociedade limitam-se a fazer certas coisas, limitam-se a viajar, limitam-se a beber, limitam-se a comer, fazem um jejum forçado, limitam-se a ir a festas e algumas coisas. Isto é, em alguns ortodoxos religiosos, porque o mundo não está nem aí para a sexta-feira da paixão, o mundo não está nem aí pelo que aconteceu naquele dia, mas nós estamos, amém, irmão? Porque nós não lembramos do Calvário só na sexta-feira, um dia do ano, devemos lembrar todos os dias. Amém? Aleluia. Vê? Aí está. Nós temos ouvido muito disso. Por isso que é um dia muito importante. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isso significa para nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. E tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós, e vermos o que Ele prometeu fazer por nós. E é para isso que vimos à igreja. Amém, irmãos? É para isso que vimos na igreja, para ver o que isso significa, para ver o que Deus fez por nós, para ver o que Deus irá fazer por nós depois disso. Então observe bem que aquele dia do Calvário foi um dia muito importante. Lembre-se que ali Deus se entregou, rendeu-se às suas próprias leis, e Ele não podia faltar com nenhuma delas. Deus vindo ao mundo como homem, não podia faltar choro, tinha que chorar. Não podia faltar lágrima, tinha que derramar lágrima. Não podia faltar dores, porque tinha que ter dores, porque Ele veio como homem. Amém, irmão? Não podia faltar sono, não podia faltar sede, não podia faltar fome, porque Ele veio como homem. Não podia faltar tentação, porque Ele veio como homem. Então Ele se dispôs para poder sofrer, para poder viver as suas próprias leis, as mesmas leis que o homem está desde quando o homem saiu do Éden. Porque foi depois que o homem saiu do Éden que o homem tinha que enfrentar as suas próprias leis. Quem está entendendo, irmão? A lei de vida e a lei da morte. Então, vejam bem. Quero que os irmãos entendam bem isso aqui. Não foram os romanos que mataram Jesus. Ah, mas peraí, pastor. A Bíblia diz que foi cravos romanos. A Bíblia diz que foi cruz romana. A Bíblia diz que quem chicoteou Jesus foram os soldados romanos. Sim, está tudo registrado na Bíblia. Mas não foram os romanos que mataram Jesus. Foram os nossos pecados. Amém, irmãos? Foram as nossas transgressões. Foram os nossos pecados que o mataram. Foram as nossas transgressões que o mataram. Não foi nenhum prego. O prego é apenas consequência. A cruz é apenas uma consequência. Mas foram os nossos pecados que o mataram. Foi as nossas transgressões que o mataram. Foi os nossos pecados que o fez sofrer.
Foi os nossos pecados que o fez morrer. Foi as nossas transgressões. A Bíblia diz que foi. Amém, irmão? A Bíblia diz que foi. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Amém, irmão? Carregou sobre si. Então não foram os romanos que o mataram. Não foram. Não, foi os nossos pecados. Foi os nossos pecados que o matou. Sim. A transgressão. Jesus, para perdoar a transgressão, mas que transgressão, pastor? Que transgressão eu cometi? Que transgressão você cometeu, irmão? Que transgressão é essa que nós cometemos? Foi a transgressão que Noé cometeu. Noé transgrediu as leis de Deus. Quando Noé transgrediu a lei de Deus, quando Adão transgrediu a lei de Deus, aqui está ela. Amém, irmãos? Amém. Quando Adão transgrediu isso aqui, Deus imediatamente tomou da mão de Adão. O livro da redenção estava com Adão. E Deus imediatamente após transgredir, Deus foi lá e tomou da mão de Adão e ficou para ti. Quem está entendendo, irmãos? Tomou da mão de Adão. E isso ficou com ele. E quando isso foi tomado da mão de Adão, Deus selou aquele livro da redenção com 7 selos. Estava selado. E todo o plano de redenção, todo o plano de salvação estava naquele livro, selado com 7 selos. Todo o livro de redenção, tudo aquilo que era proveniente, tudo aquilo que era necessário para o homem de novo ter paz com Deus, para ter de novo companheirismo com Deus, para ter de novo unidade com Deus, estava nesse livro. Mas como abri-lo? Estava selado com 7 selos. Estava tudo ali. João até chorou por causa disso, porque não havia ninguém digno, não havia ninguém digno para abrir aquele livro, porque o plano de salvação, o plano de redenção, o plano salvífico, o plano de trazer o homem de volta estava ali dentro, mas quem poderia abrir? E João chorava muito, porque ele sabia que o seu nome estava ali, mas precisava de alguém para redimi-lo. Amém, irmão? Precisava de alguém digno para abrir aquele livro e desatar aquilo para a igreja. E mais um foi digno. Não havia ninguém na terra, ninguém no céu, mas ele, Deus foi digno, Jesus foi digno. Amém, irmão? Ele foi digno. Então, quando o homem transgrediu a lei de Deus, Deus pegou a lei, pegou a palavra e selou com 7 selos. Era o livro da redenção. Aleluia. Era o livro da redenção. O que o homem estava fazendo depois disso? O homem começou a peregrinar na terra, destituídos, fora da presença de Deus. O homem começou então, perdeu noção do que era o Éden, perdeu noção do que era a árvore da vida, perdeu noção daquele companheirismo do Éden com Deus, perdeu direção do Éden, perdeu tanto a direção do Éden. Deus deixou o homem tão desolado, deixou o homem tão peregrinando na terra, desolado, destituído, que Deus mesmo foi lá e recolheu o Éden daquele local para ninguém encontrar. Quem está entendendo, irmãos? E ele começou a andar peregrinando na terra. E aí o homem não sabia mais qual caminho procurar, qual porta entrar. E então a sua alma passou a ter sede de outras coisas, tentando saciar aquela sede profunda que estava dentro do seu coração. Ele sempre tentando tapar aquele buraco, aquela sede que vinha de dentro, uma sede de voltar de novo, uma sede para voltar de Deus outra vez. Amém, irmão?
uma sede para voltar ao companheiro de novo, mas eles não sabendo como tomar esse rumo, de como caminhar, de como fazer, não sabia, então saciava essa sede com outras coisas. Diz o irmão Branham nessa mensagem, aquele dia no Calvário, ele diz o seguinte, que o homem não estava encontrando o seu caminho, e por isso colocava o seu desejo em alguma coisa para poder tapar aquela sede. E o homem tentando retornar, tentando voltar, mas não conseguia, porque precisava de alguém para abrir o caminho. Amém, irmãos? Precisava de alguém para abrir o caminho de volta. E nenhum anjo podia fazer isso, nem um querubim podia fazer isso, nenhum homem podia fazer isso, porque todos vieram através do sexo. Ninguém podia fazer isso, mas somente um, na qual desceria dos portais da glória, viveria aqui embaixo, a estatura do homem também, vivendo da mesma maneira, e assim tomando as suas leis, vivendo por elas, obedecendo cada uma delas. Ele foi digno. Amém? Ele foi digno. Então, não foram os romanos que mataram Jesus, foram os nossos pecados, foram as nossas transgressões, foram as nossas iniquidades que o levou até a morte. Foi a nossa separação de Deus, causada por Adão, que levou a Jesus a morrer, a sofrer, padecer. Então o irmão Branham diz aqui na mensagem, aquele dia do Calvário 32, quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio no Éden, como um lençol negro caindo dos céus, isto literalmente paralisou a terra. Isto lançou a cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristeza, toda a natureza caiu com isso. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos assentados aqui sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a isto, e cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isto tinha que vir de algum lugar onde não havia nenhum pecado, e isto não podia vir da terra. Um de nós não poderia redimir o outro, isto tinha que vir de outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou um peregrino, andando por aqui e por ali. Quem está entendendo? Andando por aqui e por ali. Ele estava procurando. Deus deixou a alma no homem para ter sede de Deus. E ele estava andando por aqui e por ali, peregrinando através dos montes e dos vales, das montanhas, através do deserto, procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Pois ele sabia que se ele alguma vez voltasse para a presença de Deus, ele poderia falar isto outra vez com ele. Mas ali não havia nenhum caminho para voltar, porque aquele caminho foi travado por 2 querubins, fechando a porta do Éden, e depois Deus retirou da terra. Ninguém sabia mais. Quem está entendendo, irmão? Ninguém sabia mais. O profeta irmão Branham disse que quando Adão e Eva passou pelo portal oriental do Éden, ele ordenou que 2 querubins, porque um querubim é protetor, ele ordenou que 2 querubins tirassem as suas espadas da bainha e cruzassem uma com a outra no portal do Éden, para que ninguém pudesse entrar e então ter companheirismo com Deus de novo, de qualquer forma. Não, o pecado tinha que acertar. Quem está entendendo, irmãos? O pecado tinha que ser acertado. A transgressão tinha que ser acertada. Então o querubim foi colocado por quê? Por Deus não confiar neles. Quem estava na terra? Só Adão e Eva. Os querubins foi colocado por Deus não confiar neles. Por Deus não ter confiado neles. E se você observar pelas escrituras, o Éden não foi tirado de uma vez da terra, não.
demorou anos e anos para o Éden ser retirado da terra. O Éden estava ali. Adão podia olhar para Eva e dizer: Eva, nós estamos separados de Deus, estamos separados da glória, estamos separados da unidade, do companheirismo, mas nós sabemos onde está o caminho. Mas quando nós chegamos lá, tem 2 querubins. E se nós entrarmos ali e comer da árvore da vida, nós temos de volta companheirismo com ele. Mas tem 2 querubins e Deus autorizou que tirasse essas espadas. E se as espadas estão tiradas da bainha, está autorizado a matar qualquer um que entra. E levou um tempão para o Éden ser retirado da terra, porque a Bíblia diz que Caim e Abel, ainda adultos e velhos, foi na porta para poder oferecer sacrifício. Quem está entendendo, irmãos? Foi na porta. Quantas e quantas vezes Eva mais Adão passava na porta oriental do Éden e olhava assim: oh meu Deus, eu estou suando aqui fora e lá dentro tem vida eterna. Oh Senhor, eu estou suando aqui fora e lá dentro tem tudo que eu preciso. Oh meu Deus, eu estou suando aqui fora para poder comer um alimentozinho, para poder dar para meus filhos e minha esposa. E lá dentro está tudo lá, não precisava fazer nada. Quem está entendendo, irmão? O caminho de volta está ali. O caminho de volta está ali, mas eu não posso entrar, eu não posso passar. Tem 2 querubins, estão autorizados com espadas desembanhadas. E a maneira de voltar temporariamente, era só tendo revelação do que aconteceu. Amém, irmão? E a maneira de voltar temporariamente é apenas por revelação, por entender o que aconteceu. Você fala assim: pastor, se Adão estava fora do Éden mais Eva, como que eles voltavam lá para dentro temporariamente? Porque Adão e Eva sabiam o que tinha acontecido. Quer entender, irmãos? Amém. E sabendo o que tinha acontecido, Deus aceitava aquele entendimento, aceitava aquela compreensão. Como que Abel entrou no Éden sabendo que está fechado? Temporariamente por revelação, porque Deus aceitou o seu sacrifício. Amém, irmãos? Amém. Deus aceitou o seu sacrifício, porque por revelação Abel entendeu o que aconteceu lá dentro do Éden. Ele entrou pela revelação. Não podia entrar ainda através do seu corpo, não podia entrar ainda através da transformação, mas ele pôde ter acesso lá dentro através da revelação. Amém, irmãos? Ele pôde ter acesso através da revelação. Nós ainda não entramos no novo céu e nova terra, não entramos ainda na Nova Jerusalém e não fomos ainda para as bodas, mas pela revelação nós já entramos lá. Amém, irmãos? Pela revelação temos um compacto disso. Temporariamente Abel entrou pela revelação, sabendo o que aconteceu lá dentro, o verdadeiro pecado, sangue. Verdade. Temporariamente nós também entramos, porque temos a revelação, amém, irmão? Amém. Temos a revelação de tudo. Temporariamente nós já entramos lá, mas estamos esperando a nossa redenção. E quando a redenção vier, estaremos lá, na presença dele, como ele é. Amém. Mas o que aconteceu? Olha como o homem começou a peregrinar. Olha como o homem começou a buscar. Olha como é que o homem começou a buscar. O homem começou a ter sede. O homem começou a ter sede. Deus colocou uma alma no homem para ter sede de Deus. Mas como o homem não sabia qual caminho tomar, colocava a sua sede em qualquer coisa. Fazia de um pau uma imagem e adorava. Fazia de um barro uma imagem e adorava. Nimrod quis fazer uma torre até o céu. Esse era o desejo da alma, ficar seguro. Não sabia como voltar. Eles não sabiam como voltar atrás. Todos tinham desejo de voltar. A alma do homem gritava lá dentro. E essa sede não era saciada com a verdadeira coisa, mas colocava a sua sede em outras coisas. O profeta disse: a alma não foi feita para fumar, o corpo, melhor dizendo. O corpo não foi feito para fumar e nem para beber. Os próprios cientistas dizem: existe química no cigarro e química na bebida que o corpo rejeita, mas o homem toma assim mesmo.
Porque o corpo não foi feito para beber nem para fumar. Mas o que o homem faz? Eles procuram alguma paz, alguma saciedade para ter prazer, mas não sabe qual o caminho para tomar, para ter prazer verdadeiro. Toma prazer nas coisas erradas. Porque o homem provar da água da vida nunca mais terá sede. Amém, irmãos? Porque sabe por que uma pessoa procura um bar para ir, procura uma boate para ir, procura esses eventos, essas festas? Sabe por quê? Ele está procurando um refúgio, ele está procurando um lugar para refugiar, para descansar, porque a alma está gritando. E como não sabe o caminho para descansar sua alma, põe sua alma para descansar nessas coisas. O verdadeiro descanso está em Jesus Cristo. Amém, irmão? Quando o homem encontra esse descanso, não tem mais nada mais prazeroso, porque tudo é prazer. Amém, irmão? Aleluia! Vê? Aí o profeta diz: vê? Não há uma pessoa aqui nesta audiência visível nesta manhã, foi pregado de manhã, ou na audiência da fita magnética, onde isto irá ao redor do mundo, não há ninguém aqui ou nenhuma parte a não ser que procure por aquela perfeição. O homem está sempre procurando aquela perfeição. Verdade. Procurando aquele prazer. Você paga as suas contas, você acha que aquilo encerra tudo. Não, não encerra. Quando você paga as suas contas a alguém, então há alguém doente em sua família. Quando a enfermidade melhora, então você tem mais contas para pagar. A primeira coisa que você vê é que o seu cabelo vai ficando branco, então você deseja ficar jovem. Há uma coisa o tempo inteiro, constantemente por procura, que causa, há uma coisa que constantemente por causa da onda do pecado, mas é em seu coração, porque você procura por aquilo. Isto mostra que ali há uma perfeição em algum lugar, alguma coisa. Amém, irmão? Esta é a razão pela qual muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando, continua enfiando seus olhos no pecado, sua orelha no pecado, sua boca no pecado, seu corpo no pecado. Ele ainda continua peregrinando como pecadores. Uma bonita jovem que corta um pouco do seu cabelo para ser popular, pinta a sua face para fazer com que ela pareça bonita, coloca roupas para mostrar a forma do seu ser, porque essa é a única coisa que te dá prazer. Porque a única coisa que você pode encontrar em alguma parte, tentar encontrar algo para que você volte a ela, quando ela pode fazer com que um homem assobie para ela, acene para ela, flerte com ela. Jovens farão a mesma coisa para a mulher, tentam estar eles mesmos atraentes para elas. O vizinho constrói uma casa e coloca de uma determinada maneira, porque ela terá uma aparência melhor do que a casa do seu vizinho. E o tempo inteiro estamos procurando por algo, querendo alguma coisa, alguma perfeição, e algo continua indo só um pouquinho acima disso. Uma jovem encontrará outra jovem que é mais bonita e mais popular que ela. O vizinho encontrará uma casa que é melhor do que a dele. A mulher encontrará outra mulher vestida de um certo modo que parecerá melhor do que ela, essa vestida. É algo em nós que está procurando por algo, e isto mostra que estamos perdidos. Quando estamos procurando por algo, incansavelmente procurando por algo que não é o verdadeiro descanso em Deus, irmão, ainda mostra que está perdido. Quando uma moça que se diz cristã está procurando a aparência do mundo, viver como o mundo, dizendo ser cristão, ela ainda está na condição perdida. Quando qualquer irmão que se diz filho de Deus ou cristão, que está procurando por alguma coisa nesta vida, nesta terra ainda, procurando altos ganhos, altas coisas, altas conquistas, é porque ele não se achou ainda, está perdido. Porque uma pessoa que achou Cristo, as outras coisas são consequência. Amém? Uma pessoa que encontrou com Cristo, ele tem toda a paz que excede todo entendimento. As outras coisas são consequência. Verdade. Amém, irmãos? Porque mesmo você peregrinando numa igreja aqui, acolá, batista, metodista, sai dessa, vai para outra, vai naquela, vai na outra, e você falava, aqui não dá certo, aqui não dá certo, aqui não dá certo, passei por tantos e não dá certo. Havia algo dentro da sua alma que estava procurando por essa perfeição, e você não achava, mas algo dentro estava procurando, até que você encontrou com essa luz da palavra. Amém, irmão? Você descansou. Amém, irmão? Você não precisa mais procurando onde está a verdade. Aqui está a verdade. Você não precisa mais ficar preocupado. Aqui está a revelação desse dia. Aqui está o que Deus enviou para esta hora. Amém. Obrigado.
Mas finalmente, este foi aquele dia no Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo, que desceu da glória. O Calvário foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E então abriu o caminho para esta coisa que eles estavam sempre buscando. Ali abriu-se uma porta, um caminho pelas quais os homens procuravam, mas não sabia onde procurar, não sabia em qual desejo, em qual sede matar. Então, por ter uma alma, Deus abriu então um caminho. Amém, irmãos? Amém. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre, e abriu o caminho para esta coisa que eles estavam sedentos e famintos. Isso trouxe a um lugar de satisfação, de alegria, de gozo. Quem não tem alegria, quem não tem gozo, satisfação do Cristo, irmão? Não há ninguém que já visitou o Calvário e viu da maneira que ele era, ele nunca poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou ou ensinou é encontrado quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante, uma coisa tão importante, que isso estremeceu o mundo. Isso estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio-dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram das sepulturas. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Amém, irmão? Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Feriu, só feriu. E quando se fere uma serpente, irmão, não matando ela, o que acontece? Ela fica mais brava. Por isso que o profeta diz, desde então ele está mais bravo do que nunca, depois daquela ferida mortal do Calvário. Ele está mais bravo com aqueles que alcançam esse sossego, essa paz, esse descanso. Amém? Amém. Aleluia. Satanás tem sido mais malvado desde então, depois daquele dia. Sim, ele tem sido mais malvado, porque isso trouxe luz para as pessoas. Amém? Isso trouxe esperança. Isso trouxe alegria. Aleluia. Isso trouxe esperança para o homem e para a mulher. Vê? Ele está rastejando como um animal ferido, porque um animal ferido é mais perigoso. Tá? Ele está com a coluna quebrada. Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi. O maior preço que já foi pago, e o único que poderia pagar aquilo, veio e fez isto no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas. Amém, irmãos? Amém. Esta é uma das coisas. Não é de se admirar, 45. Não é de se admirar que Deus na carne humana estava morrendo. Olha só. Deus na carne humana estava morrendo. Deus na carne humana. Porque Deus no Espírito não podia morrer. Deus em Espírito jamais poderia morrer. Mas quando Deus envolveu o seu Espírito numa carne, quando Deus envolveu o seu Espírito num corpo que Ele mesmo criou, projetou para si mesmo viver dentro dele. Amém, irmão? Sujeito ao tempo, sujeito às enfermidades, sujeito à sede, à fome, sujeito à precariedade, sujeito a ser tentado como nós também somos, porque a Bíblia diz que ele foi um de nós. Não é de se admirar que Deus na carne humana estava morrendo naquele momento. Isto foi a hora em que o mundo esperava. Esta foi a hora que o mundo todo esperava. Mesmo assim, muitos deles não sabiam disto. Como é hoje, muitos procuram por estas coisas e mesmo assim eles não a reconhecem. Eles não veem a saída. Eles não conseguem ver a saída. As pessoas não entendem que só entregar a vida para Jesus Cristo é que as coisas irão acabar. Só há uma maneira de nós ter paz com Deus. E enquanto nós não fizermos isso, isso não haverá.
é entregar completamente, render-se a Ele. Amém, irmão? E mesmo assim eles não reconhecem, eles não conseguem ver a saída, eles continuam procurando do prazer, procurando nos prazeres da vida, do mundo, tentando descobrir uma saída. Ali havia muitas placas apontando para aquele dia, muitos grandes presságios que foram pronunciados pelo cordeiro, através do boi, através da pomba, e todas essas coisas, mas mesmo assim, isto não poderia romper aquilo. Isso não poderia romper aquela prisão da morte, pois Satanás tinha a terra, as próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra, queimando enxofre. Olha só, irmãos, olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer. A terra que Jesus mandou Lúcifer cuidar dela, quando ela era ainda um vulcão de fogo, queimando por milhões e milhões de anos, aquele querubim que veio para proteger, andava sobre essa terra, quando ela ainda queimava sobre pedras afogueadas, você vai ver isso em Isaías, ele andava sobre essa terra, sobre as pedras afogueadas, ele cuidava dessa terra, ele foi enviado para cuidar dela, mas chegou um ponto que ele se tornou proprietário dela, dono dela. Aí você fala, não, Deus é que é o dono do mundo. Ah, não é assim não. Se não fosse assim, como é que Jesus Cristo deveria comprar de volta? Se Jesus comprou é porque não era o dono dele ainda. Quem está entendendo, irmãos? Se eu compro uma coisa que está na sua mão, não é sua mais, é minha agora. E a Bíblia diz que Jesus comprou de volta. Amém, irmão? Ele comprou de volta. Ele comprou de volta. Essa terra que uma vez estava sendo guardada, pisada por Lúcifer, quando essa terra ainda era rochas e rochas queimando, ele andava sobre as pedras afogueadas, cuidando dessa terra, chegou a um ponto de ele obtê-la, dele mesmo. E ele, através da transgressão, através da forma em que ele fez na cruz do Calvário, lá no Éden, fazendo com que o homem transgredisse a lei de Deus, fazendo com que o homem transgredisse a palavra de Deus, saltando por cima dela, passando por cima dela, ele diz, agora ela é minha, agora ela é minha, ela é minha. Você pode observar que a terra sendo de Satanás, Jesus nunca, não tem escritura nenhuma na Bíblia que diz que não era de Satanás, era dele. Jesus, ao ser tentado pelo diabo, o diabo ofereceu para Jesus. Ele levou Jesus até um certo monte, um pináculo, e mostrou a terra inteira. Isso aqui tudo é meu. Mostrou os reinos, mostrou os palácios, mostrou os haréns com as mulheres, os haréns, mostrou os palácios, mostrou todos os reinos do mundo, diz, tudo isso te darei, só se você prostrar diante de mim. Era tudo dele. Não, Jesus sabia como comprar de volta. Amém, irmãos? Não seria uma adoraçãozinha, não seria uma adoração, não seria prostrar, seria preço de sangue. Amém, irmãos? Preço de sangue. Então Jesus deveria comprá-la de volta através do sangue. Porque esta é a parte que o diabo duvidou. Esta é a parte que o diabo sempre duvidou. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Ele não vai dar a sua vida. Não. Essa gentinha na terra, não, ele não vai fazer tudo isso por causa desse povinho na terra. Por causa dessa gentinha que eu tenho pisado tanto, esmagado tanto. Ele não vai fazer isso. Pois ele fez. Amém, irmãos? Você sabe por que ele fez? Porque nós somos mais importantes que o diabo. Amém, irmãos? Somos mais importantes até mesmo que os anjos. Verdade. Diz o irmão Brana que nós somos mais importantes do que os anjos. Deus jamais se dirige a um anjo e diz, filho. Jamais diz para o anjo servo. Mas a nós ele diz, filho. Amém, irmão? Amém! Me mostre aonde é que vai ter um anjo sentado ao lado dele. Me mostre onde vai ter um anjo dentro da Jerusalém andando
sentado com Ele, do lado dele, serão os filhos de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o problema é que você é mais importante do que o anjo. Você pensa que é pouca coisa? Ainda não. Amém? Não é pouca coisa, irmãos. Vejam bem. O irmão Maran diz na mensagem A Crueldade do Pecado, 182. Está você disposto esta noite a morrer para si mesmo? Aleluia. Porque ele já morreu. Então quer dizer então que o Calvário é morte, então nós também devemos ter o Calvário. Então nós precisamos morrer também. Verdade. E aí, como é que fica? Não pense nós, não pense você, não pense eu, que só Jesus deveria morrer. Nós também precisamos. Nós também precisamos. Agora, preste atenção. Ele morreu para ter eu e você. Agora nós devemos morrer para ter ele. Amém, irmãos? Ele morreu para ter de volta eu e você. Agora nós precisamos morrer para ter ele de volta. Está você disposto esta noite a morrer para si mesmo? Está você disposto a morrer para todos os seus próprios pensamentos? Apenas deixe na rocha com seu cordeiro e morra. Oh Deus, tem misericórdia de nós nessa noite. Quando penso que homens e mulheres que pensam na vaidade, moços e moças se entregando suas vidas a certas coisas, e homens de idade também, pensando em seu trabalho, em seu prestígio, em sua vizinhança, e só nisso, só pensando em si mesmo. Mas como vai encontrar com Cristo pensando em si mesmo? Tem que morrer para si mesmo, amém? Oh, por que você não se arrasta até o Calvário nesta noite? Que sua própria vida possa ser golpeada e morra na cruz com Ele. Lance seus braços ao redor da rocha das eras. Fendida por mim, deixa-me esconder em ti enquanto aproximas as velhas águas rolarem, enquanto a tempestade está forte. Esconde-me, ó meu Senhor, no seu pavilhão. Amém, irmão? Enquanto próximas as velhas águas rolam, aí está. Deixa o mundo fazer o que quiser. Deixe os teólogos fazerem o que quiserem. Eu não quero a teologia deles. O que eu quero é Jesus Cristo em meu coração. Deixe-me morrer com o meu cordeiro. Amém, irmãos? Aí está. Devemos ter. Quando eu penso no que aconteceu ali naquele dia, até os meus ossos tremem ao pensar nisso. Eu penso em estar vendo aquele cordeiro, quando eles o golpearam, sim, colocaram espinhos na sua cabeça e os enfiaram. Os soldados cuspiram em sua face e disseram: tu rei, agora faz alguma coisa. Ele era o profeta dos profetas. Eles colocaram um trapo ao redor da sua face e lhe bateram na sua cabeça com uma cana, disseram: agora profetiza, diz quem foi que te bateu. Mas o profeta disse: ele não abriu sua boca para nada, ele já havia sido falado. Amém, irmãos? Amarraram suas mãos para trás, para certa distância, um grande chicote, o chicotearam até suas preciosas costelas aparecerem nas costas, o sangue correndo do seu lado, tinitando no chão, e eu ouço andando agora de suas sandálias todas lameadas pelo sangue, aquele sangue misturado com o chão, com o pó da poeira sendo amassado. Aquele era Emanuel, aquele era Deus. Amém, irmão? Amém. Parágrafo 193. Aquele era Emanuel, aquele era Deus. Ali estava ele. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava levando os seus pecados. Oh, irmãos, Satanás falou várias e várias vezes no ouvido dele: não precisa fazer isso, não faça isso, não precisa fazer isso, não vá muito longe com isso, para quê?
Irmão Branham disse que Jesus pensava em cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Obrigado. Jesus pensava por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Todos que estavam ali dentro do livro da vida do Cordeiro deveriam sair para fora. Todos que estavam com seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, precisavam sair para fora. Mas para sair para fora, tinha que ser aberto, tinha que ser rompido o selo, e o selo da morte estava interrompendo. Quem está entendendo, irmão? Mas quando a vida entrou, irmãos, nesse mundo, aquela vida pôde morrer, e aquela vida rompeu o livro, rompeu as ataduras do livro, rompeu os selos, e então ele abriu o livro e mostrou para mim o livro da redenção. Amém, irmão? O profeta irmão Branham disse que quando João ouviu as palavras dizendo: não chore, João, não chores, não precisa chorar mais, não precisa ficar desesperado, porque há um digno, amém, irmão? Diz o profeta que João deu pinote, deu pulo, gritou, ele sapateou ali naquela ilha, porque ele sabia que o seu nome estava prestes a sair para fora. Amém, irmão? Oh, irmãos, deixe-me dizer para você uma coisa. Diz o profeta: ele morreu para te libertar, agora você morre para ficar liberto. Amém? Porque aquele que pensar que está ganhando a sua vida aqui, está perdendo. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, está ganhando. Amém? Amém, irmãos? E para morrer, você tem que nascer. Morrendo, tem que nascer de novo. E aí, quando você morrer para os seus pensamentos, morrer para as suas ideias, morrer para as suas razões, morrer para os seus desejos, morrer para as suas sedes, morrer pelas suas fantasias, morrer para tudo, morrer para o pecado, morrer para o mundo. Quando você morrer e estiver bem morto, você está pronto agora para viver, nascendo de novo. Amém, irmão? Porque para poder viver com Cristo, duas coisas precisa fazer. Primeiro, morrer antes, para depois viver depois. Amém. Mas como você vai viver depois? Nascendo de novo. Amém? Porque com aquele velho temperamento, com aquela velha natureza, você não pode herdar as promessas de Deus. Você não pode ter acesso ao livro. Só quem tem acesso ao livro da vida do Cordeiro é quem perdeu sua vida e encontrou ela através do novo nascimento. Amém. Amém, irmãos? Amém. É só quem tem acesso ao livro é quando nada na vida dele está ligado a essas coisas da terra. Nada na vida dele está ligado às coisas do mundo. Amém, irmãos? Porque há uma promessa de Deus tirá-lo desse mundo. Amém? Para também Deus trabalhar através dele. Você sabe que Deus não pode mexer nessa terra enquanto eu estiver aqui. Ele só vai mexer nessa terra quando sairmos daqui. E quando sairmos daqui através do arrebatamento, Ele então começa a trabalhar no processo da terra para renová-la e criá-la de novo para mim e para você. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor. Que dia, Senhor. Que dia foi aquele dia do Calvário. Aquela sexta, Senhor. Aquela sexta-feira. Quão angustiante foi para a natureza. Quão angustiante também foi para os discípulos. Aleluia. Mas quão alegre, quão maravilhoso foi o raiado do sol. Sim, meu Deus. Quando o selo da Páscoa foi rompido. Aleluia, Jesus. Quão maravilhoso foi o nascer do sol naquele domingo de manhã. Obrigado, Jesus. Quando a ressurreição veio. É verdade. Quão maravilhoso foi ele mostrar-se e apresentar-se para os discípulos e trazer grande alegria outra vez. Foi isso que aconteceu. Amém, Jesus. Jesus provou a morte. Obrigado, Senhor. Ele provou do próprio sabor da morte. Sim, Senhor,
A morte em que ele colocou Adão e Eva, Obrigado. ele mesmo teve que saboreá-la. Obrigado, Senhor. E ao prová-la, mas ele também não ficou retido muito tempo dela, porque ressuscitou o terceiro dia. Amém, Senhor. Ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação. Aleluia. E então, quando ele ressuscitou, ele trouxe a novidade de vida para cada um, Sim, Jesus. dando esperança para o homem de que ele pode viver sim depois de morrer. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter essa esperança no mundo, Senhor. Esperança essa que o mundo não tem, porque não tem a paz que o Senhor Jesus dá. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Então nós temos essa paz, essa segurança, essa tranquilidade de que se nós morrermos com Cristo, certamente viveremos com Ele também. Oh Deus, abençoa, Senhor, cada irmão a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe. Até domingo em Sarzedo, se Deus permitir, às 18 horas. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amanhã nós estaremos em Citrolândia a partir das 19 horas e 30 minutos. Deus abençoe cada um dos irmãos.